Olá, bem-vindos ao curso de Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Meu nome é Angélica e eu estou aí mediando o debate sobre essa disciplina. Agora nós vamos ver as formas de governo. Bom, o slide já dá uma ideia para a gente do que nós vamos estudar. Nós vamos falar de democracias, monarquias e repúblicas. Bom, formas de governo são modelos pelos quais o exercício do poder é organizado, segundo Dalmo de Abreu Dallares. Formas de governo seriam os modelos que definem como os mandatários ascendem ao poder político no Estado. O Aristóteles ia definir para a gente 3 espécies de governo básicas. Então, as monarquias, as aristocracias e as democracias. A monarquia, segundo Aristóteles, é definida pela existência de um único indivíduo que detém o poder político e governa em prol do bem comum. A aristocracia é o governo exercido por um grupo de minoria privilegiada da nobreza, em benefício da sociedade. Então, eles detêm o poder econômico e buscam também deter o poder político. A democracia é uma forma de governo do Estado, que para Aristóteles é o Estado ideal, quando o poder é exercido pelo povo. A nossa Constituição vai dizer que todo o poder emana do povo e é exercido em seu nome, por meio dos seus representantes. Significa dizer que o povo participa das formas de governo. Ele participa tanto da forma como o governo ascende ao poder político, quanto das formas que esse exercício do poder é organizado e exercido. Esses conceitos não são novos, eles remontam lá à antiguidade clássica, ainda que não da forma como nós conhecemos hoje. Eles sofreram modificações aí ao longo dos milênios, não é? Desde que foram pensados lá em Aristóteles, em Platão, mas no seu cerne, na sua natureza, eles guardam relação com aquilo que já foi pensado na antiguidade clássica. Cada uma dessas formas de governo pode sofrer uma degeneração, quando quem governa deixa de se orientar pelo interesse geral e passa a decidir segundo conveniências particulares. Essa é a ideia de Aristóteles da degeneração do poder. Então, ele fala que formas puras de poder, formas genuínas, formas que à primeira vista são formas de exercício do poder legítimas e desejáveis na sociedade, elas sejam substituídas mediante golpes de Estado por formas impuras, ou seja, formas indesejáveis, formas corrompidas. A monarquia, então, pode ser transformada em tirania. Um único homem governa não pelo bem comum, mas em proveito próprio, aproveitando-se do forte poder coator que a coroa pode ter. A aristocracia, então, pode ser transformada em oligarquia, quando esse poder, além de ser exercido por quem detém o poder econômico, ser exercido por um grupo muito pequeno dentro desse poder econômico. Aqui no Brasil, durante a República, os primeiros anos da República, a gente tem um exemplo de oligarquia, a chamada República Café com Leite, o período que ficou conhecido como República Café com Leite, quando São Paulo e Minas Gerais se alternavam no poder, porque eles detinham o monopólio daquilo que era a força de exportação da economia brasileira, que era justamente o café e o leite. A democracia, ela pode se degenerar, então, em demagogia, quando é o governo na mão de uma multidão revoltada, e essa domina diretamente os governantes, implantando um regime de violência e opressão. A demagogia, ela se vale de um discurso, e um discurso dotado de conotação emocional. Ele vai mexer naquilo que é emocional para as pessoas, naquilo que inflama as paixões. E essa multidão vai ficar, então, aí compelida e vai coagir o governo a agir dessa forma. E esse governo se aproveita dessa revolta. Então, como a gente conhece esses programas sensacionalistas, jornais sensacionalistas, quando a gente fala, por exemplo, de violência, nós sabemos que a violência é um fenômeno multifacetado. E essas discussões vão pegar a violência como um problema fácil de resolver. Quando a gente fala, por exemplo, do CPF cancelado, não é? Vamos matar os bandidos, vamos prender os bandidos, vamos
encarcerar os bandidos, vamos desrespeitar direitos humanos em prol do fim da violência urbana. Mas isso resolve o problema da violência? Isso resolve o problema da corrupção? Isso resolve outras questões que estão envolvidas naquele problema? A demagogia, ela pega um problema, uma questão que é válida, mas discute essa questão sem se aprofundar cientificamente sobre esse assunto. E isso mexe com as paixões das pessoas. E os governos, e mesmo governos democráticos, podem se aproveitar desse discurso apaixonado. Bom, na modernidade, quem falou bem sobre essas formas de governo foi Maquiavel, em um discurso sobre a primeira década de Tito Livio, que sustentou uma nova teoria sobre as formas de governo. Para existirem, os governos se organizam em ciclos. Então, você começa com os homens mudando as características necessárias do exercício do poder para eleger um indivíduo mais justo, mais sensato, tendo essa monarquia eletiva se tornado hereditária. Então, no começo, os homens escolhiam o mais preparado, o mais justo. O rei ia à frente nas guerras, o rei era aquele que livrava o povo nas guerras. Era o que tinha ali a maior inteligência, a maior astúcia militar, bélica. Era o homem forte, o homem justo, o homem íntegro. Depois isso foi convertido em uma monarquia hereditária. Então as pessoas herdavam o direito a reinar. Isso era transmitido pelo sangue, pelo parentesco. O que possibilitou a existência de tiranias, de governos tiranos. Depois, no segundo período, os homens que possuíam riquezas e meios de produção identificaram a necessidade de se organizarem em conspirações e se apoderaram do governo, instaurando a aristocracia. Ele diz que no momento posterior, pensando nesse ciclo de renovação, os homens pensaram, olha, não é legal, não é desejável que esse poder seja passado hereditariamente. Vamos nós mesmos escolher entre nós aqueles que detêm os meios de produção, o poder econômico. Nós estamos em situação de governar, então nós vamos escolher entre nós. E isso aí instaurou o exercício da aristocracia. No momento posterior, nesse ciclo de renovação, para Maquiavel, os homens não suportando mais a situação, destituíram as oligarquias e resolveram governar a si mesmos, o que a gente chama de governo popular ou democracia. Então os homens disseram, olha, somos nós que abrimos mão da nossa liberdade, somos nós que precisamos de tutela, somos nós que vamos participar e escolher quem é que tem condições para quem a gente vai entregar o nosso poder político, para quem a gente vai entregar a nossa força coatora para que seja usada em nosso favor e contra nós. Para ele, novamente, renovando o ciclo, cada um passou a utilizar em proveito próprio e pessoal a condição participante no governo, gerando a anarquia de novo, voltando ao estágio inicial. E aí os homens, a partir da anarquia, quando eles percebem que a anarquia não mais funciona, que eles precisam se organizar politicamente novamente, eles vão voltar lá nas monarquias eletivas. E esse ciclo está sempre se repetindo na sociedade. Essa é a ideia de Maquiavel. Aqui a gente vai fazer uma classificação dessas formas de governo. Então, a monarquia é o governo de um indivíduo só, que ocupa o cargo em caráter vitalício, sujeito à sucessão hereditária, e ele governa em prol do bem geral, do bem comum. A monarquia que não governa em prol do bem comum é tirania. A partir do século XVIII, com as ideias liberais, emerge um sentimento de resistência ao absolutismo e surgem as monarquias constitucionais. Então, as monarquias elas não estão mais livres para serem exercidas pelo soberano a seu bel prazer. Isso seria característica dos estados absolutos. Sobretudo, as ideias liberais queriam frear o Estado, frear a monarquia de intervir no domínio econômico. E isso se fazia por meio dos textos constitucionais. São características fundamentais da monarquia, a vitaliciedade, ou seja, o monarca governa enquanto viver, ou então enquanto tiver condições. Hereditariedade, a escolha do monarca está pela simples verificação da linha de sucessão, então pelo sangue, pelo parentesco.
quando o monarca não tem mais condições de ficar no governo ou morre, ele é imediatamente substituído pelo seu herdeiro direto, pelo seu primeiro herdeiro. É o que vai acontecer lá na Inglaterra, não é? Quando a rainha não tiver mais condições de reinar, o seu primeiro herdeiro, o seu primeiro filho homem, o príncipe Charles, vai assumir o poder. E quando ele não tiver mais condições, o seu primeiro herdeiro vai assumir novamente, que é o príncipe William. Irresponsabilidade. O monarca não tem responsabilidade política, ou seja, ele não deve explicações ao povo ou qualquer órgão dos motivos pelos quais adotou certa orientação política. Ele não tem controle executivo nesse sentido. A monarquia pode ser absoluta, quando o monarca não é controlado por nenhum outro poder. Pode ser uma monarquia constitucional, quando a autoridade é limitada por uma constituição, é o caso das monarquias modernas. E a monarquia parlamentar, uma monarquia constitucional no qual o governante é responsável perante o parlamento. Também é caso das monarquias modernas. A república representa a forma do governo típico da coletividade, da res pública, da coisa pública, dos debates públicos onde todos participam. O poder é exercido pela soberania e são atribuídos ao povo, que elege representantes para um mandato pré-fixado. Então, a gente tem aqui a participação política, que é a representação, e o mandato pré-fixado. Então, você tem um critério de temporalidade. A origem das lutas contra a monarquia absoluta e pela afirmação da soberania popular, que exigia a participação do povo no governo. Então, nós vemos que a república também surgiu muito orientada para aquelas lutas contra a monarquia absoluta, pelas ideias liberais de menor domínio do Estado, de menor intervenção do Estado. São símbolos de reivindicações populares. Então, nas repúblicas é normal que o povo tenha direito de fazer reivindicações, é desejável isso, como a gente disse, é discutir a coisa pública, a res pública. São características da temporeidade, como eu já falei, o chefe de governo exerce um mandato com prazo de duração determinado. A eletividade, o chefe do governo é eleito pelo povo, não se admite a sucessão hereditária, ou por qualquer método que impeça o povo de escolher novamente, passado ali o critério de tempo. E a responsabilidade. O chefe do governo é politicamente responsável. Significa que ele presta contas frente ao executivo, frente ao judiciário, frente aos outros poderes. Ele tem que ali justificar as suas decisões políticas, ele tem ali que justificar as suas medidas de governo, as suas medidas administrativas, o seu posicionamento no exercício do poder. E ele deve isso, inclusive, à representação popular, ao povo que o elegeu, já que o poder emana do povo e é exercido em seu nome. As repúblicas podem ser repúblicas parlamentares, elas são exceções nos dias atuais, elas são exceções no mundo moderno, mas ainda existem repúblicas parlamentares. Nessas repúblicas, o poder executivo é exercido por um gabinete, não pelo presidente da república. O presidente da república é só uma figura de Estado. Ele faz ali, às vezes, nos eventos, ele se mostra como uma figura de Estado, como a personificação da soberania estatal, frente a outros estados. E as repúblicas presidencialistas, esse é o modelo atual da maioria das repúblicas, esse é o modelo dos estados democráticos. O poder executivo é exercido pelo presidente da república, é o governo de um estado no qual o povo exerce a soberania diretamente ou por meio de representantes eleitos. Então, nós participamos do pleito eleitoral, escolhemos nossos representantes e eles exercem o poder em nosso nome. Essa figura se concentra na figura do presidente da República, que faz tanto às vezes da soberania nacional frente a outros estados, quanto da soberania popular, como representante eleito pelo povo. Aqui nós vamos traçar uma linha do tempo sobre os tipos de monarquia e república, as suas ideias. Bom, na era medieval, a monarquia era uma monarquia feudal. A gente lembra lá do estudo da história, né, o que era o feudalismo, o que eram os senhores feudais. Então, a monarquia se pautava naquele modelo, onde existiam os vassalos, e os vassalos trabalhavam e cultivavam a terra,
e o monarca apenas se aproveitava dos frutos desse cultivo, já que ele era o dono de tudo. Com a expansão da Igreja Católica, teve aí também o crescimento das monarquias absolutistas, porque o rei era visto como um iluminado, um divino, um escolhido por Deus. Então ele ganhava o monopólio do poder a partir da iluminação divina. E era a Igreja quem chancelava essa ideia, então, nessa época. Também os estados nacionais começaram a surgir aí com a figura do rei como poder político, econômico, social. O rei representava a própria nação. Na época das grandes navegações, principalmente, essa ideia foi bastante recorrente. A ideia de que existe uma nação que é superior a outras nações e, portanto, vai reinar sobre outros, vai colonizar outros, vai submeter outros ao seu exercício. E o próprio rei é a nação. O rei é o próprio Estado. Então, a Inglaterra é o rei, a França é o rei. Com a Revolução Francesa, a gente tem o fim do absolutismo e a implementação de um regime republicano. Por quê? Como a gente viu, a Revolução Francesa também foi muito pautada nessas ideias liberais, onde quem detém o poder econômico também quer deter o poder político e quer sofrer menos intervenção estatal. Ele quer participar da escolha daqueles que vão reger a coisa pública, porque ele quer ter o poder econômico e exercer o poder econômico no sentido de coagir o representante a agir da forma que ele deseja, a editar leis que o favoreçam economicamente, inclusive. Com as revoluções burguesas, nós tivemos aí o retorno das monarquias, mas umas monarquias vigiadas, então monarquias parlamentares, monarquias onde o rei responde perante um parlamento, onde o parlamento discute as decisões políticas, onde o parlamento tem a maioria da detenção do poder político. E o rei responde perante esse parlamento. Bom, o regime presidencialista, ele ocorre depois do fim dessas monarquias. Novamente, você tem um ciclo de renovação das monarquias. Então, as monarquias vão deixando de existir nos estados modernos, nos estados democráticos, nos estados de direito. E cada vez mais emerge a ideia de eleger representantes para governar o estado, ou seja, não só dos burgueses ou daqueles que detêm o poder econômico participarem das decisões políticas, mas o povo como um todo participar das decisões políticas e eleger representantes das suas vontades, das suas demandas. Isso aí é o que faz emergir os regimes, né, as repúblicas presidencialistas, muito incentivadas pela Revolução Americana. Era isso que nós tínhamos a tratar sobre formas de governo.